Olá, está começando mais um Local 10. Hoje estou aqui e queria compartilhar algo com os irmãos sobre Mateus 13. Ali em Mateus 13, nós encontramos a parábola do semeador. No verso 3 diz assim: Jesus contou várias parábolas. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, alguns caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo uma terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Queria me deter ao verso 4. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Isso fala sobre compreensão, atenção, influência externa. A semente caída à beira do caminho fala de palavra, mas nós precisamos ouvir e saber aquilo que entra ao nosso coração. Um coração endurecido não consegue receber uma semente. Um coração que não está semeado, que não está preparado, não consegue receber uma semente, porque vai ser apenas palavras bonitas, palavras que vão ficar superficiais, mas que não vão ter profundidade ao coração. É um coração que não está pronto. O fato dos pássaros comerem significa que muitas vezes o inimigo, o diabo, ele vem e rouba as sementes, ele rouba aquelas palavras lançadas e por isso não conseguem germinar o coração. O que você tem feito? Todas as sementes que estão caindo ao seu solo, você tem deixado o inimigo roubar elas? Tirar elas da sua vida? Tem deixado com que essas palavras não sejam profundas ao seu coração? Você tem dado mais ênfase àquilo que os outros falam ou àquilo que o Senhor fala a seu respeito? Porque as sementes é a palavra do Senhor. Como a palavra do Senhor tem vindo ao seu coração? Como você tem recebido a palavra do Senhor dentro do seu coração? Muitas vezes saímos do lugar aonde recebemos a palavra, mas não deixamos ela penetrar ao nosso coração. Deixamos ela ser roubadas por pessoas até, por palavras de outras pessoas que vêm até você e falam: é sério que vai acreditar nisso? É sério que ainda vai dar ênfase nisso? Isso muitas vezes é o próprio inimigo usando a vida de pessoas para tirar aquilo que o Senhor lançou sobre a sua vida. Segundo ponto que eu gostaria de estar falando é o versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. A necessidade de termos um solo fértil, a necessidade de arar o solo, é de preparar para receber uma boa semente. Mas quando nós vemos que ela caiu, ela cresceu rapidamente, ela não teve profundidade essa semente. Por muitas vezes nós recebemos uma palavra, mas não semeamos corretamente, não deixamos ela criar raiz, não deixamos com que essa semente vá até o fundo onde é necessário criar raiz, ela fica superficial. E aí vem as pessoas e roubam, sufocam aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem tentado buscar para que a sua árvore cresça. Vem pessoas e sufocam ela. Vem o inimigo e tira. Vem outras pessoas. Sabe, no momento que nós estamos vivendo, no momento onde nós estamos caminhando, muitas vezes você está numa vida que está tendo umas transições e essas sementes não estão indo profundo como deveriam. Porque uma árvore, para que ela possa dar bons frutos, ela precisa morrer. Ela precisa morrer para germinar, para dar o fruto correto. Perdemos aquilo que o Senhor coloca. Quantas pessoas têm sufocado aquilo que o Senhor tem colocado em você? Aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração? Aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a sua vida? Aquelas palavras que talvez você já recebeu há muito tempo, mas ela está sufocada nesse momento.
ela não consegue dar o bom fruto, ela não consegue sair, ela não consegue crescer. Há quanto tempo o Senhor já deu uma palavra? Quanto tempo o Senhor já falou ao seu coração e por conta de pessoas ou até mesmo você, os seus pensamentos têm sufocado e você não tem deixado crescer o que o Senhor falou, né? Não tem deixado aquilo germinar dentro de você. O que você tem feito com essas sementes? Como que você tem feito? Será que precisa ser aparada, né? As pessoas ou palavras ou a sua própria mente, você precisa parar ela e falar: eu creio na semente que o Senhor lançou e eu creio que ela dará um bom fruto. Eu creio, eu não vou deixar mais nada me sufocar. Precisamos olhar para saber que é o Senhor quem está dando o crescimento. Quero ler também o terceiro ponto aqui, que é o versículo 8. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Você sabia que para uma semente de fato brotar, ela precisa ir até o fundo, ela precisa morrer primeiro a semente, para depois ela viver. Ela precisa ali morrer para depois da vida. Olha como isso é interessante. Muitas vezes a semente cai e a gente acha que tem que ser na hora. Mas para um bom solo, para uma boa semente, para uma boa árvore, primeiro precisa ir profundo. E às vezes você está passando por uma transição, você está passando por um momento na sua vida que está doendo. Será que não é a semente morrendo para que haja vida depois? Para que haja a vida do Senhor sobre você? Um período de dificuldade não tem problema. O problema é que muitas vezes nós queremos o resultado rápido e uma árvore ela não vai dar frutos rápido, ela vai dar no seu tempo correto. E para muitas vezes nós cumprirmos aquilo que o Senhor semeou sobre nós, nós precisamos passar por esse processo de morrer, deixar o solo de fato pronto para que ela possa crescer e dar bons frutos e dar boa palavra, para que as pessoas possam olhar para você e falar: é desse fruto que eu quero comer, é desse fruto que eu quero viver, é desse fruto porque eu sei que esse fruto vem do Senhor. Você ser a vida e ser a semente também na vida de outras pessoas e ensinar isso sobre elas. Como que você tem feito? O que você tem feito com o solo que é o Senhor sobre você? Você tem deixado Cristo de fato ser o semeador da sua vida? Você tem de fato deixado essa semente, a palavra do Senhor vir sobre você? Nós somos o terreno. Deixa o Senhor cultivar esse terreno. E a última coisa que eu gostaria de deixar com você é no versículo 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus é tão prático, Jesus é tão maravilhoso que ele falou que ouça, não dê ouvido a outras coisas, mas ouça aquilo que eu estou dizendo. Para uma semente boa ir e dar bons frutos, ela precisa estar num solo bom, um solo cuidado, com pessoas regando de boas palavras e de vida de Deus. O Senhor te deu vida de Deus. Deixe a sua semente ir profundo, morrer para ter vida. Que você possa ouvir ao Senhor nesses dias e de fato olhar e saber: é o Senhor quem está cuidando da minha transição, do meu caminho, daquilo que Ele tem sobre mim. Que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, em nome de Jesus.